Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Algo para se Pensar. No vídeo de hoje traremos uma reflexão sobre congregar ou não. Serei condenado se não estiver congregando? Serei salvo se estiver congregando? A Bíblia deixa bem claro que onde estiver 2 ou 3 reunidos em nome de Cristo, Cristo estaria presente. Mas em nenhum lugar a Bíblia diz que se a pessoa tiver só ela estaria sozinha, sem a presença do nosso Deus. É tanto que a Bíblia deixa claro que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade, e não só dentro de uma congregação ou dentro de uma igreja, como nos ensinaram a dizer. Cristo, no diálogo com aquela mulher samaritana, foi bem claro dizer isto para ela. Ela indagou a Cristo qual seria o local de adoração. E Cristo disse: olha, a hora vem em que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. Então, nesta análise rápida, está bem claro que onde eu estiver, eu sou um adorador, tenho que ser um adorador e serei sempre um adorador. Lembrando que nasci para adorar ao Criador e não a criatura, não a lugares. Nesta reflexão, gostaria de passar para você que é inscrito, você que acompanha este canal, a seguinte mensagem: onde você estiver, você é casa de Deus, templo do Espírito Santo. Esteja você congregando em algum lugar ou não, você é templo do Espírito Santo. O congregar é só mais uma opção que às vezes as pessoas acham que está sendo bem para ela continua. Só sai de algum lugar alguém que vê que ali já não é mais um ambiente propício para ele. É bem notório que ninguém vai sair de um lugar bom, que está trazendo benefícios para sua alma, seu espírito, para sua vida social, só porque quer. Quando sai, e isto falo daquelas pessoas que estão observando o que Cristo disse, porque muitas das vezes saem sem entender o que Cristo disse. Existe uma passagem que diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Mas existem algumas coisas que depois que a gente começa a entender o que Cristo disse, a gente vê que em muitos desses lugares que se chamam de igreja e congregação, não se tem união. Tem um grupo selecionado daqueles que podem mais e os que podem menos. Aquele que mais dá, mais recebe. Aquele que mais dá, menos é cobrado. E aqueles que nada dão, nada recebem e às vezes são esquecidos. Você só vale muito quando você ajuda muito. Quando você deixa de ajudar, você já não é mais viável para aquele lugar. Então, quando a gente começa a ver essa separação, a gente entende que não é um lugar propício para você estar. Porque se dizem que somos todos irmãos, independente que contribui muito, que contribui poucos, todos são irmãos. Diferença social não pode influenciar ou tirar a influência daqueles que estão ali para servir ou adorar a Cristo. Existe até um corinho muito conhecido que diz assim: olha, não importa a igreja que tu és, se ao pé do Calvário tu estás, se o teu coração é igual ao meu, dá-me a mão e meu irmão será. Será que é verdade? Tenho visto que não, porque tenho visto muitos que se dizem irmãos, quando passam por perto daqueles que não são da mesma congregação deles, nem os cumprimentam. Às vezes apedrejam o modo do outro vestir, o modo do outro andar, a forma deles congregarem. Então a gente acaba vendo que isso é algo que não condiz com aqueles que dizem ser irmãos, porque se é irmão, independente de qual congregação esteja, é irmão. E o mais engraçado é que a gente vê, cada um fala, aqui é casa de Deus, mas o nome está lá, pastor presidente, fulano de tal, e o nome da congregação. Lá na esquina, na outra esquina está escrito, casa de Deus, igreja fulano de tal, pastor presidente, outro pastor. Em nenhuma delas até hoje, eu não vi escrito lá, pastor presidente, Jesus Cristo. Em nenhum lugar eu vi isto. A maioria dos lugares dão créditos aos homens. Ou seja, qualquer pastor sério que conheça um pouquinho da palavra de Deus como ela é, sem fermento, qualquer um que conheça jamais vai afirmar para você e garantir que lá dentro você estará salvo, ou que fora você estaria condenado. Cristo disse em uma parábola: onde estiver o cadáver, ali estará os abutres. Nós conhecemos por urubus. Então, ou seja, a Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos pecados, e Cristo veio para nos salvar e purificar desses pecados. Cristo não veio para a igreja A nem para a igreja B, ele
ele veio para a humanidade. Mediante este versículo, a gente se entende que, onde estivermos, o nosso Criador estará conosco, Cristo estará conosco. Muitos dizem Deus, eu, como aqui no canal, sempre digo Pai, Criador, Altíssimo, porque eu acho bem melhor e bem mais viável este contato chamando o nosso Criador de Pai. Peço a você que leia a Bíblia com mais atenção, peça ao Criador sabedoria para discernir as coisas do homem e coisas de Deus, para que você não seja enganado quando alguém aproximar de você e disser assim, você tem que ir para a igreja. Eu falo, não tenho que ir para a igreja, eu tenho que conhecer o propósito de Deus na minha vida. Muitos, às vezes, se lançam no que o mundo oferece exatamente por não conhecer o propósito que Deus o criou. Deus criou cada um de nós com um propósito. Cada um tem a sua forma de adorar a Deus e inspirado por Deus, pelo Criador, para o adorá-lo. Só que muitos, às vezes, influenciados pelas coisas malignas, se afundam no mundo bebendo, fumando, prostituindo, fazendo tudo aquilo que não presta para o corpo. Mas quando ele entende que foi criado para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus, ele abandona tudo isto, independente da religião dele. Lembrando que a religião não salva. Porque se fosse assim, não precisaria Cristo ter morrido. Não precisaria de Deus criar aquele sacrifício de Cristo por nós. Era apenas deixar escrito na lei dos profetas que bastaria a humanidade ter uma religião que já seria importante. A religião iria salvar os seres humanos. Bem claro o que a Bíblia nos diz. Olhai para mim e sereis salvo todos vós. Olhai para mim e sereis salvo todos vós. Vários textos bíblicos dizem, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Não existe nenhum texto bíblico que diz que teríamos que congregar em algum lugar ou que teríamos que ter um líder sobre nossas vidas para que fôssemos salvos. É esse raciocínio que precisamos colocar em prática. Usar o raciocínio para entender que Cristo é o único pastor. Ele disse, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pela ovelha. Por mais que alguém que se diga ser pastor, está à frente de uma congregação, ame você, jamais ele dará a vida dele por você. Ele pode até enfrentar muitas lutas por sua causa, mas dar a vida por você, Cristo já deu. Então não há necessidade de ninguém mais dar a vida por você. Cristo já deu. Paz e saúde a você e sua família, e até o próximo conteúdo, se o nosso Criador permitir.